nessa sua trajetória que você contou aqui para nós, qual o projeto assim que mais foi desafiador para você, que te trouxe mais propósito, que você viu que realmente Deus te impulsionou a executar? É, nós temos o Mesa Saudável. Nós criamos o Mesa Saudável. O que que é isso? Então, nós entregamos cesta básica. Assistência social entrega a cesta básica. Lá vai o produto normal, né? Vai o arroz, vai o feijão, né? Uhum. Farinha, o óleo, o ovo, sardinha. E eu falava assim, e foi uma época, foi 2019, eu já vinha provocando isso. Eu fui para Brasília, eu consegui um valor para ser destinado a Implantado nesse Sorriso, projeto. que era o PAA. E veio esse recurso, mas daí ficou parado na Secretaria de Agricultura do Estado, né? Não, até hoje eu não sei o motivo, por que que não foi destinado aos municípios. E daí eu conversei com o Ari, eu falei, Ari, olha, eu tenho uma proposta. Ah, as pessoas mais carentes do município, idosos, gestantes que não conseguem trabalhar e precisam de uma alimentação mais saudável, mães que ficam sozinhas com os filhos e não ganha um pouco Pouco, e né? ganha uma cesta básica, não consegue comprar uma banana, não consegue uma E alface, é um verdade. Não é só a cesta legume, básica, o arroz e né? feijão, né? É, e, é, As as, famílias precisam de uma fruta, uma Sim, porque verdura. eu na minha casa, graças a Deus, sempre tive condições. Uhum. Mas vivendo na assistência, eu percebi que muitos não tinham essa condição. E às vezes acontecia também de você ter uma família desestruturada, que a família não, ela priorizava outras Outras coisas e não coisas a comida. e não um picolé para o seu filho, um sorvete, uma fruta, sabe? Uhum. E daí eu falei assim, Ari, então nesse sentido nós podemos fomentar, aí a Secretaria de Agricultura, né, que o Ari pediu para a Secretaria de Agricultura fomentar a poranga, os assentamentos. Eu falei, já que está indo assim, para eles produzirem, para ter para quem vender, por que que a gente não faz nós podemos criar uma mesa saudável que nós podemos dar uma cesta de frutas e verduras e legumes para as famílias mais carentes, claro, passando por todo o requisito da equipe técnica, né? E nós vamos fomentar a agricultura familiar do município. Aí começamos, eu já tinha esboçado algo, porque eu já vinha desde 2018 já Pensando nesse estudando, projeto, né? sim, estudando e vendo. Daí eu tenho até uma assistente social muito querida, a Maristela Zanata, que está ali, né? Eu cito ela, em nome dela, eu agradeço todos os efetivos e Que os, te e os, e ajudaram os, nesse e os tempo. contratados que Uhum. estavam lá, porque foi uma tarefa de todos, né? E ela, inclusive, ela foi comigo a Brasília na época e nós começamos a discutir, aí conversava com o controlador, o Ari autorizou, o Ari achou fantástico, autorizou, e fui conversar com o controlador, com o secretário de Fazenda, de Administração, porque era um recurso a mais que ia precisar. Então, aperta aqui, enxuga ali, tiramos coisas que não era tão importante naquele momento, mas a alimentação era importante, né? Daí nós começamos a fazer e olha como Deus é bom. Que Projeto do Senhor, então, que veio para sua vida, né? veio, sabe por quê? Porque quando nós lançamos ele, estava A a pandemia, pandemia eu me apareceu. lembro. A Uhum. pandemia apareceu. Foi assim emocionante Eu me você lembro. poder ajudar famílias com baixa renda. E daí nesses daí nós colocamos critérios. Eu falei, eu quero idosos, eu quero famílias que a mãe esteja sozinha cuidando dos seus filhos, gestantes, e daí vai por categoria, assim, sabe, pelos critérios. Começamos com 180 famílias, 2 vezes ao mês, ou seja, davam 360 famílias, né? Aí agora terminamos com 380 famílias, recebendo 2 vezes ao mês. Cada ano nós ampliávamos um pouco de 180, 280, 380 famílias recebendo essa bênção. E assim, você vai visitar. Às vezes eu saía fazer umas visitas e as pessoas me encontrar na rua e falar assim, ó, graças a você, a minha família está comendo Uma frutas. verdura, uma Não, e detalhe, fruta. nós colocávamos um frango de 4 quilos, no mínimo 4 quilos, dentro da cesta também. Então, Uhum. no mínimo, Uma carne, a família também recebia. junto, aham.
Então, muito, esse eu digo para você assim que mexeu muito com meus sentimentos, assim, porque quando você está fora de uma gestão pública, você ouve falar. Você não sabe como que acontece no dia a dia, nos Né? bastidores. Uhum. É claro que tem algumas pessoas que usam da má fé, por isso a importância e que está dentro da lei do SUAS, que toda família que precisar de um benefício eventual é passar pela equipe técnica. A equipe técnica composta por um psicólogo e uma assistente social Que que vai avaliar, deve né? avaliar e deve conceder ou não o benefício. Na dúvida, nós nunca deixávamos de atender, atendia, mas daí fazia uma visita. Para ver se realmente era aquilo, né? Sim, aham, porque é a equipe técnica que entende. Eu, como secretária de assistência que eu estava na época e primeira-dama, como que eu ia saber avaliar se eu não estava atendendo a família direto, né? Então, isso consta na lei do SUAS que quem concede é o psicólogo e assistente social. Então, Ilane, esse projeto do Mesa Saudável, assim, foi uma benção, tanto que E ele o durou Ale quanto continuou. tempo? Tá. O Ale continuou Continuou com o com ele. projeto. Continuou, inclusive eu tinha solicitado a ele para, se pudesse, porque todo ano nós aumentávamos, né? E ele tinha autorizado aumentar para 500 famílias, então mais 120 famílias. O projeto Luz do Amanhã foi um projeto muito lindo também, porque são 60 adolescentes que estão naquela fase mais desafiadora. Nem me fala, menina, tô com adolescente em casa, eu sei como é desafiador ter o adolescente. Eu tenho 4 filhos. 4. Eu tenho uma casada e tenho o Matheus com 21 anos, mas o Gustavo... E jovem, né, Ilane? E o Gustavo, que é o especial, que tá na fase da adolescência, tá me desafiando. Mas eu vou vencer, em nome de Jesus. Mas vence. Eu tenho mudado as estratégias, tá dando certo. Só que os desafios desses adolescentes são um pouquinho mais difíceis, desafiadores, né? vamos dizer assim. Então, uma parceria... São estruturas familiares, no caso, né? Que a gente sabe as famílias que são desestruturadas. difíceis, né? Foi um namoro de 2017 inteirinho, junto com a Câmara de Vereadores, junto com a OAB. E foi um ano trabalhando, estudando e conseguimos instalar aqui o Luz do Amanhã, a polícia militar, o Freitas, o Cláudio, o Tenente Cláudio, o Jorge Almeida, o Coronel Jorge Almeida. Eu chamo ele de Coronel porque a gente, né, quer que ele se torne, vamos jogar no universo, né? O Jorge Almeida. Na vida dele é benção, amém, né? Todos eles se doaram muito para esse projeto. E eu falo para você, são de 60 adolescentes, 50 são famílias reestruturadas. Amém. Porque envolve todos. Teve um caso que teve um adolescente que a avó dele me procurou e falou: primeira-dama, por favor, coloca ele para mim. Aí eu vi o desespero dela, eu liguei pro Jorge, meu Jorge, Coronel, tem como você incluir Colocar mais um? Ele, sim, vamos, porque às vezes no caminho alguns desistem, né? Ele colocou esse menino já estava fazendo algo que estava dando desgosto para a família. E nesse momento ele começou, ele transformado, esse menino. Depois que ele se formou, ele continuou sendo, porque monitores das outras turmas, e ele está até hoje. Esse projeto é como se fosse tipo uma escola militar, uma coisa que vai ensinar os jovens a seguir um trilho. Seguir um trilho. Outro projeto bacana também que me deixou muito feliz, quando eu assumi, eu fui procurada pela comissão da OAB, Comissão da Mulher da OAB, pedindo para a gente fazer algo referente às mulheres, que nós não tínhamos nenhum trabalho voltado às mulheres vítimas de violência aqui em Sorriso. Nós tínhamos uma delegacia bem feia, vamos falar assim, era muito, precária, muito precária, insalubre, né? Os próprios servidores da Polícia Civil que trabalhavam lá, era muito degradante para eles, né? Desrespeitoso. E eu falei para elas assim, olha, eu tô chegando, porque quando você assume, vem muita demanda, né? De tudo para você, né? Principalmente quando você é a esposa do prefeito, né? Que todo mundo acha, fala assim, ela vai resolver tudo. Que ela vai conseguir fazer tudo que a gente quer. Tentamos, né? Tentamos. E então, eu falei, eu vou estudar
E daí eu sentei com a Ari, eu falei, Ari, e agora? Elas me trouxeram os índices, há uma grande demanda de mulheres vítimas de violência, e eu tinha conversado com uma promotora que ela tinha feito também um estudo e ela sabia onde era os casos mais altos Mais de violência graves, né? doméstica, mas era cultural. O estudo dela mostrou que era cultural, porque tem regiões do país que a mulher é submissa. Outra região, a mulher e o homem, eles se batem mesmo. Um deu um tapa, outro também revida e tá tudo bem. Infelizmente, isso é uma realidade, tá? Sim, Tá? Eu, como mulher, me sinto envergonhada de falar isso, mas é real. Porque se tornou uma coisa normal. E o que vai acontecer com essa criança que, se tem um adolescente, uma criança na família? Vai reproduzir no futuro a sim. violência. E você